Fala rapaziada, beleza? J2W na área aí. E a gente vai estar falando hoje de um outro conceito, tá? Que é o conceito de acumulação e distribuição, tá certo? Então vamos lá, ó. O que eu vou explicar para vocês? Já chega dando aquele like aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá certo? E vamos lá então, ó. O que é acumulação e distribuição, tá? Aqui a gente vê que o euro ele cruza a linha do zero para cima, tá? Deixa eu fazer de cor diferente aqui. Então ele cruza a linha do zero para cima, tá? O que a gente fala nesse caso aqui? Que ele está numa distribuição de força, tá? Ele está numa distribuição de força, beleza? O que acontece quando o euro está caindo aqui, ó? Acima da linha do zero, né? A gente tem a linha do zero aqui, ó. O euro tá caindo aqui. A gente fala que é uma acumulação, tá? A gente fala que ele tá acumulando, né? Ele tá vindo fazer uma correção. Por quê? Porque o ciclo dele, nesse caso aqui foi de alta, tá? O ciclo dele foi de alta, certo? E aí, agora ele vem fazer uma distribuição de baixa. Ó, ele vem fazer uma distribuição de baixa, tá? E aí o que ele faz aqui? Ele acumula para nesse momento aqui começar uma distribuição de alta, certo? Isso daqui é uma distribuição de fraqueza, certo? E isso daqui é uma acumulação, tá? Então, e como que a gente usa esse conceito aqui? Como que a gente usa esse conceito alinhando todos os time frames? Tá, eu acho que essa é a pergunta do milhão aí, né? Como que eu uso isso alinhando todos os time frames? Tá? O que acontece aqui, ó? Por exemplo, né? Então aqui a gente tem H2, aqui a gente tem H4, aqui a gente tem H8, aqui a gente tem H16, aqui a gente tem H32, tá? O que acontece então? Olha só, em H32 aqui, ó, o euro ele tá numa distribuição de alta, certo? Ele tá numa distribuição de alta, tá? Então, como ele tá numa distribuição de alta, e aqui em H16 ele vem de um ciclo de alta, esse movimento aqui foi uma correção, foi uma acumulação, tá? Então a gente espera o que a partir desse momento aqui, ó, o euro já comece a tomar força, tá? A distribuir de alta. Por quê? Porque o time frame maior tá nesse sentido, tá? Então a partir desse momento aqui a gente já viu uma, né, distribuição de alta. Aí o que acontece em H8, ó? Em H8 ele tá lá em cima, ele tá distribuindo, tá? Em H4 ele estava aqui em cima, né? Vinha para uma possível correção aqui, uma acumulação, tá? E foi o que aconteceu aqui, ó. Ele fez uma correção, certo?
Ele fez uma correção, então agora ele vem seguir o caminho dele aí, que é a distribuição. Tá certo? Tá? Vamos ver outra moeda, outra moeda aí. Então, hoje, né? Hoje a gente pode ver que, né? A gente pode ver aqui que pelo FINVIS, né? O AUD e o NZD e o CAD foram as mais fracas, certo? Foram as mais fracas aí, tá? Foram as mais fracas aí. E o que que a gente pode ver nisso, né? Como que a gente vê isso lá no indicador? Vamos lá, ó. Vamos colocar o áudio aqui. Tá, vamos colocar o áudio aqui. Então vamos lá, ó. Eu tenho que o Audi em H, tem o Audi em H16 aqui, ele estava numa distribuição de baixa. A mesma coisa eu estou vendo no H32, tá? Ele está numa distribuição de baixa. Então nos time frames maiores eles estão alinhados, tá? Então isso me dá mais força, tá certo? Isso me dá mais força ou mais fraqueza, né? Nesse caso aqui é mais fraqueza, tá? A gente vê que em H8, ele está vindo numa acumulação, ó. Uma acumulação. Por que uma acumulação? Porque nos time frames maiores ele está distribuindo de baixa. Então agora se ele está subindo aqui em H8, abaixo da linha do zero, ele está numa acumulação, tá certo? E aí o que acontece? Em H4 a gente já vê que ele estava aqui em cima do box estourado e já estava caindo, né? Então é o momento da gente vir na fraqueza, tá? É o momento da gente vir na fraqueza do Audi, certo? Em H2 ele fez, né, uns negócios esquisitos aqui, 3 topinhos, ó, e depois ele vem caindo, tá? Então, é nisso que nós temos que prestar atenção, tá? Como que estão, né, os time frames maiores, tá? Qual que é o ciclo que tá, né? Qual que é o ciclo que tá, para a gente entender o que vai acontecer nos time frames menores, né? Para a gente entender o que vai acontecer aqui nos time frames menores, tá? Lembrando, né, que aqui é H2, aqui, apesar de estar H2, para mim é H4, porque eu mexo na configuração do meu indicador, e aqui, apesar de estar H2, é H8, né? Aqui é a mesma coisa, aqui está H2, mas aqui para mim é H16, tá? Que eu mexo na configuração do meu indicador. E aqui é H4, mas para mim é H32, né? Porque eu mexo na configuração dele. E aqui tá certinho, aqui é H1 e aqui é o M30 para nós fazermos os nossos filtros das entradas aí, tá? Vamos pegar uma outra moeda, né? Vamos pegar o dólar, tá? Vamos pegar o dólar. Vamos ver o dólar. Olha só, né? Em H32, né? O dólar tá numa acumulação, tá? O dólar tá numa acumulação, certo? Então assim, em H32 o dólar não tá forte, ele tá acumulando, certo? Apesar do ciclo dele nesse momento aqui ter sido de alta. Então o que que a gente entende? Entende que ele veio corrigir para ele subir de novo, tá certo? Porém, H8, H16 está aqui em cima já, ó. Tá aqui em cima, né? Ultrapassou o box, ele tá estourado, tá? Então a tendência é o que? A tendência sim é o dólar vir para uma correção, tá? Então aqui a gente já começa a ver divergência, ó. Aqui a gente já começa a ver divergência. Então, que nem assim, a gente já vê que o dólar não vai ser nem mais forte nem mais fraco, por causa dessa divergência, tá? E aí a gente vê o que? Que em H8,
que em H8, tá? Ele estava distribuindo de baixo, ó, né? Passou a linha do zero aqui, ó, tava distribuindo de baixo, tá? Que é esse movimento aqui, né? Em H16. Aqui ele já está estourado em H4. Então a gente espera que seja uma alta, tá? Mas não vai ser uma alta aqui, por quê? Porque nos time frames maiores, né? Nem aqui tá caindo, né? Aqui tá caindo e aqui ainda tá embaixo. Então, o que que acontece aqui? O que que acontece nessa subida do dólar? É uma correção, tá? É uma correção, tá certo? Então, esse é o nosso entendimento, tá? Vamos ver se tem algum outro par. Olha aqui, JPY, né? JPY, a gente entende a gente entende que ele está num ciclo de alta, tá certo? Então ele está forte. Aqui ele começa a acumular, tá? Essa acumulação aqui de JPY foi essa acumulação aqui em H16, tá certo? Então a tendência dele a princípio é fazer isso daqui, né? Opa, é seguir o ciclo de alta dele aqui, tá? Mas por enquanto, né, a gente tem que operar o que a gente vê e não o que a gente acha que vai acontecer. Então a gente vê que ele está vindo numa correção, tá? E aqui ele está embaixo, né? Então a gente vê aqui, ó, que ele tá, né, ele estava distribuindo de baixa, aqui ele estava acumulando de alta, tá? E aqui ele estava começando a distribuir H2, né? Dá para ir na força e na fraqueza dele, né? Não, certo? Não, porque divergência, ó, divergência dos times, né? Divergência nos times, tá? Divergência nos times. Então, assim, a gente vai no ciclo maior aqui, ele tá mais para força, né? A gente entende que isso foi uma correção e ele pode subir, tá? Em H8 ele tá dentro do box aqui, ó, e a gente vê que hoje ele já começa a subir, né? Para seguir a tendência macro dele ali, tá? Então, pela posição, né? Pela posição JPY, neutro, tá? Por causa dessas duas divergências aqui. Mas, né, um neutro mais para forte, tá? Por quê? Porque em H8 ele não está estourado aqui na força para ele cair para corrigir, né? Ele está aqui embaixo. Então a gente entende que ele já vai ser mais forte, tá? Vamos ver se a gente acha uma outra diferente aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, GBP. Né? GBP, olha só, ó, força do GBP distribuindo em H32. Em Stop loss H16, disparado. ele fez uma correção aqui, ó. Ele fez uma correção aqui, ó. Fez uma correção e tá subindo, né? Ele tava subindo. Então a gente entende que esse movimento aqui vai ser de alta. Em H8 ele tá aqui em cima, tá? A gente vai vir para a fraqueza dele nesse momento, né? Ainda não, por causa desse movimento de alta aqui, tá? A gente tem que esperar o momento certo para a fraqueza, né? Então aqui ele vem, ó, ele vem numa acumulação, né? Isso aqui é uma acumulação, não é fraqueza, tá? É uma acumulação, não é fraqueza, visto que o ciclo dele está de alta, ele já fez a correção, né? E tava querendo começar a subir aqui, ó, certo? Então assim, espero ter sido claro nessa explicação aí, tá? Se caso eu não fui, eu fui, né? Comenta aí, foi claro. Se caso eu não fui, comenta aí, não foi. Que aí eu vou procurar fazer um outro vídeo com mais detalhes, com explicações aí mais claras, tá? Explicações mais claras aí, tá certo? Grande abraço, fui!